Boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para falar um pouco do jogo do Flamengo que acabou agora. Flamengo e Atlético Paranaense 1-1 na Arena da Baixada. Beleza? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Então repare um pouquinho, não vai ter um barulho de chuva no final, que aqui tá chovendo bastante. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo. E principalmente do resultado. O Flamengo, eu disse no vídeo anterior, na parte da manhã, que o Flamengo teria muita dificuldade contra o Atlético Paranaense hoje, justamente por causa do seu meio de campo. E foi exatamente o que aconteceu. O meio de campo do Flamengo vamos dizer assim, não rendeu, mas já era esperado. Você fez um revezamento entre Léo Ortiz e Léo Pereira, como volante ali, junto com o Paquetá. Vamos dizer que o De La Cruz não viajou por causa de um jogo em campo sintético. Eu acho que deveria fazer um esforçozinho, mas como ele está vindo de um tratamento recente, preferiram não arriscar para o resto da temporada. Mas eu acho que poderia, até porque vai ter a parada para a Copa do Mundo, apesar que ele não vai parar, né? Ele vai para a seleção dele jogar. Então, foi por esse motivo. Saul entrou, Paquetá entrou e ficou revezando ali. Léo Ortiz e Léo Pereira. Dava para você ver nitidamente, uma hora o Léo Pereira subiu um pouquinho mais, outra hora o Léo Ortiz, entendeu? Então ficou nesse joguinho aí. E o Carrascal muito mal no primeiro tempo, muito mal. O Paquetá, você vê que apesar do esforço dele, estava um pouco sem ritmo de jogo, mas eu acho que jogou bem. Para quem estava vindo parado de contusão, até que jogou bem. O Saul, eu acho que ele sentiu o gramado. O gramado dessa você pode ver que ele dava um passo mais forte, passava, dava um passo mais lento, não chegava na bola, por causa da velocidade da bola. Ele sentiu um pouco o gramado sintético da arena do Atlético Paranaense. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo? Não. O gol foi falha do Rossi? Vai dar polêmica, tem gente que vai achar que foi falha do Rossi, foi no canto dele, né? Então, um gol do Atlético Paranaense, o Flamengo teve domínio do jogo, mas criou oportunidades? Muito poucos. Aquelas oportunidades que você está pensando, nossa, que oportunidade. Não teve. Esse é o problema do Flamengo nos últimos sei lá quantos jogos, 4, 5 jogos. Tá desse jeito. O Flamengo fica tocando a bola. E o Leonardo Jardim, que eu achei que foi até uma crítica pelo futebol do Flamengo jogado com o Felipe Luiz, de falar com a posse de bola estéreo, o time dele está com a posse de bola estéreo já há um bom tempo. E desde que o Arrascaeta se machucou, o Flamengo deu uma queda grande. Para você ver como o time está acostumado a jogar com a Arrascaeta. Esse é o problema, é o costume de jogar com a Arrascaeta. Quando ele não está, não é porque não tem um outro talento igual ele. Nós temos o Paquetá, temos o Jorginho, o Saul é um bom jogador, entendeu? Mas é o costume de jogar com a Arrascaeta. Saber onde é que ele se movimenta, como ele vai se montar, como ele vai tocar a bola. O costume de estar ali, um entrosamento com a Arrascaeta faz falta. O Paquetá, quando o Arrascaeta saiu, o Paquetá estava jogando bem antes também de se contundir. Só que hoje vamos dar um crédito, porque ele voltou hoje, depois de vários jogos sem jogar, e voltou no sacrifício. Não era para ele ter voltado hoje, era para ele jogar contra o Estudiantes. Mas eu acho que o Ancelotti gostou do que viu. Sabendo que ele estava fora de ritmo, que não era para ter voltado hoje, porque eles pegaram informações com o departamento médico do Flamengo, comissão técnica, sabendo que ele veio para o sacrifício, até que ele jogou bem. Eu não achei que ele jogou mal não, tá? Achei que ele foi esforçado, roubou algumas bolas, deu alguns passos legais. Eu acho que ele foi bem. O Saul eu achei que foi esforçado, mas não foi muito bem. Mas é aquilo que eu falo pra você, também está vindo de lesão, está entrando muito pouco, ainda não está com aquela performance ainda de entrosamento com a equipe de novo, no ritmo do Leonardo Jardim, lembrando que quando ele operou, ainda era o Felipe Luiz, era outro esquema tático, então ele está se adaptando aí e está jogando pouco, então não dá para dizer que nossa, vai entrar e vai render, vai arrebentar, não vai ser assim, tá ok? O Flamengo sentiu mesmo o meio de campo, sem Jorginho, sem Everton Araújo, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, jogadores que são os que mais jogam ali no meio de campo. Aí teve que entrar com as improvisações, beleza? O Flamengo, no segundo tempo, deu uma melhorada, começou melhorzinho, teve uma bola na trave com o Carrascal, depois continua marcando mais o Atlético no finalzinho, o jogo começou a achar os contra-ataques. Aquela bola lá que o Rossi defendeu duas vezes, depois foi na trave, depois teve uma outra do meio campo que meteu de longe, meteu lá
lá no ângulo, né, mano? Bateu na travessão ali, na divisa do poste com a travessão na trave. Nossa, que lá já deu susto. Logo depois acontece, o Flamengo faz um gol. O Pedro, ele perdeu algumas chances, perdeu, mas aquela negócio, é o tempo da bola, ele estava errando o tempo da bola, não estava legal. O Bruno Henrique entrou melhor que o Samuel Lino, na minha opinião, tá? Eu sempre falo, se o Bruno Henrique está no Flamengo ainda, ele tem que ser o titular. Eu, com toda sinceridade, eu não consigo ver o Samuel Lino tomando a vaga do Bruno Henrique na ponta esquerda. Na ponta esquerda, onde é a do Bruno Henrique, não quando ele joga como centroavante, mas na ponta esquerda, não tem como o Bruno Henrique ser reserva do Samuel Lino. Coloca ele para jogar. Ah, mas ele tá com 35 anos. Não, na hora que ele cansar, você põe o Samuel Lino. Mas primeiro você começa com o Bruno Henrique. É assim que tem que ser. O Bruno Henrique não pode ficar fora do time. Toda vez que ele entra ali na ponta esquerda, na dele, ele rende melhor. Ele rende melhor que o Samuel Lino. Não adianta ficar insistindo. Ah, o Samuel Lino o Samuel Lino é pro futuro. Presente hoje, apesar de estar com 35 anos, é o Bruno Henrique. Quando ele joga ali, ele é diferente ali. Você vê que o Flamengo rende diferente, ele joga melhor ali. Entendeu? O Samuel Lino faz algumas boas partidas, mas não é aquelas partidas que você, nossa, que moça. Não, igual o Bruno Henrique, ele resolve. Ele dá um passe, ele faz um gol, ele dá um drible, ele pressiona. Enquanto ele tiver fôlego, é ali que ele tem que estar. E ele tem que jogar. Beleza? O Varalinha hoje também parece que não estava conseguindo entender a velocidade do jogo. Ele se perdeu um pouquinho ali, parece que estava estranhando um pouco o jogo. Entendeu? O Danilo foi expulso, mas o que eu estava vendo coisa. Esse mesmo esqueminha de jogo aí que expulsou o Murilo do Palmeiras foi o que expulsou o Danilo do Flamengo. Aquele jogo de corpo e tal, tem que pressionar e faz a falta, toma um amarelinho, depois vai indo com o jogo, faz outra falta, toma um segundo amarelinho, expulso. É um jogo dele. Ele sabe fazer isso, conseguiu expulsar o Danilo. Depois da expulsão, o Atlético tentou só umas 2, 3 bolas na área de cruzamento, escanteio, aquelas coisinhas, mas não pressionou o Flamengo mais, não conseguiu criar nada demais, beleza? Eu acho que o Flamengo, com esse empate, foi ruim? Não, eu acho que foi bom. Eu avisei que ia ser muito difícil o Flamengo vencer. O Flamengo poderia vencer? Pode, porque tem um grande elenco. Mas o coração do time, o cérebro do time, que é o meio-campo, teria que funcionar. E era muito difícil funcionar com a formação que o Flamengo fez e com os jogadores que o Flamengo tinha disponíveis. Então o empate ficou bom. Se for analisar bem, o Flamengo agora está a 4 pontos. O Palmeiras, se vencer o Palmeiras, porque agora volta Everton Araújo e Jorginho, com o Paquetá já mais recuperado, pô, nós já temos um meio campo. Agora sim nós vamos ter um meio campo. Tá ok? Agora vamos ter um meio campo. Se vencer o Palmeiras, fica 1 ponto do Palmeiras e um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, passa o Palmeiras. Então, se nós vencermos o Palmeiras, com esse empatezinho que foi muito bom, o Flamengo, praticamente entre pontos perdidos, como dizia antigamente, o Flamengo será o líder. Entendeu? Então, agora é jogar tudo contra o Palmeiras. Vamos estar com um time um pouquinho mais completo. Vamos estar sem o Danilo. Mas aí nós temos o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que são os coisas. Tem o Vitão ainda. E vamos ver se ninguém sentiu. Pode ser que o Plata volte. Olha pra você como é. Luiz Araújo volte. Então o Flamengo vai estar com um time com um pouquinho mais, bem mais de opções para jogar contra o Palmeiras. Bem mais completo. Hoje nós não tivemos o Plata, não tivemos o Luiz Araújo, Jorginho, Everton Araújo. Então, se não me engano, acho que o Pulgar também volta, já vai estar à disposição contra o Palmeiras, tá? Então o Flamengo vai estar para a gente quase completo, vai estar sem Arrascaeta. E Danilo que foi expulso, tá ok? Com o segundo cartão amarelo. Mas eu acho que dá para vencer, dá para colar no Palmeiras, tá ok? E vamos ver o que dá. O campeonato está seguindo, vai ter a parada para a Copa do Mundo. Dá para recuperar, aí depois quando voltar, volta ainda o Arrascaeta, quem se Deus quiser informe, jogando bem a Copa do Mundo, confiante. O Flamengo com preparação, mais treinamento. Porque o que está faltando para o Flamengo é um treinamento melhorzinho ali para finalização, para criar jogadas, né? Porque ficar esperando um time dar espaço, sabendo que o time dificilmente vão dar espaço contra o Flamengo, eles vão jogar na retranca, como jogou o Vitória, como jogou o Atlético Paranaense hoje, eles vão jogar na retranca para jogar no contra-ataque. E não adianta, é assim o jogo deles. Eles vão apostar em 3, 4 bolas que eles puderem fazer um gol e não tomar o gol. É o jogo dos adversários contra o Flamengo. E o Flamengo vai ter que achar alternativas. É onde a gente fala que o meio de campo tem que estar entrosado, tem que estar bem treinado,
porque são os sérios do time, e é eles que vão achar os passos, vão achar os buracos para que o centroavante e os pontas cheguem dentro da área e façam os gols. Mas eu acho que não foi um resultado ruim. Jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada não é fácil, nunca foi fácil, beleza? Se for olhar o histórico dele, lá é difícil. O Flamengo sempre passa, vence. O número de vitórias do Flamengo lá são poucos, beleza? O Flamengo consegue mais empate do que vitória. Hoje foi outro empate. E isso aí mantém o Flamengo na briga, porque o Palmeiras empatou em casa. O Flamengo foi e empatou contra um grande time que está fazendo uma melhor campanha do que o Cruzeiro, fora de casa, na casa do adversário. Agora que eu digo, agora o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras em casa. Tem uma vantagem, está jogando em casa. Então é fazer o resultado e esperar o jogo ter a menos, entendeu? É isso aí. Eu achei que foi um bom resultado para o Flamengo, beleza? Devido às circunstâncias e como o Flamengo foi para a Arena da Baixada, eu achei que esse resultado foi bom. O Flamengo poderia até ter perdido, foi 2 bolas na trave, o Flamengo também teve uma bola na trave, mas aquelas 2 defesas do Rossi, a bola na trave, aquele para mim, eu tava vendo o gol ali. Se fizesse o segundo já era, porque o Flamengo não ia conseguir chegar em empate. Logo depois chegou o empate com o Pedro, porque só tinha um gol. E o Pedro sendo observado pelo Carlos Ancelotti, Paquetá sendo observado pelo Carlos Ancelotti, Léo Pereira também sendo observado pelo Carlos Ancelotti, aí tem Danilo, Alexandre. Eu acho que o Pedro deixou uma boa impressão, porque eu acho que o Carlos Ancelotti também não é bom. Ele está sabendo das dificuldades do Flamengo, da criação de meio campo, está vendo como é que o Flamengo está jogando. Todas essas informações, um técnico de seleção, ele coloca na balança, tá? Não pensa que ele chega lá só quer ver o cara arrebentar sem colocar um contexto do que o time dele está jogando. O Carlos Ancelotti sabe, ele é técnico, ele sabe que o Flamengo está totalmente desfalcado em campo. Viu o Pedro jogando, não tendo criação, a bola não chegando nele direto, redondinho, ele tendo que brigar, aquele negócio. Mais na briga do que na tática e a técnica ele tem, mas a tática estava furada, não tinha muito o que fazer. Dependia muito dos outros. Mesmo assim, fez um golzinho, meio chorado lá, mas fez, beleza? Então eu acho que esses caras foram observados pelo Ancelotti e eu acho que tem chances ali sim, tá? Samuel Lino e Léo Ortiz, eu acho que não. Já estavam bem mais atrás, mas eu acho que não vai rolar para eles. Mas eu acho que o Léo Pereira, com o passo que ele deu pro Bruno Henrique ali, poxa, eu vou precisar de um zagueiro que tem umas ideias assim, que tem uns passos assim. Afinal de contas, ele tem um Vinícius Júnior lá, que é velocista, e vai precisar de uns caras que sabem dar uns passos desse tipo lá, entendeu? Sem contar que na defesa ele vai bem. O Paquetá, aquele negócio lá, jogando com um entrosamento, treinamento, vai jogar bem fisicamente. Hoje não está bem fisicamente, está voltando de lesão. Ele conhece o Paquetá já. O Paquetá já é velho de seleção de Europa, já conhece, sabe como é que funciona. Eu acho que a dúvida dele é Pedro e Léo Pereira. Mas eu acho que hoje, eu acho que o Léo Pereira garantiu a vaguinha dele, tá? E o Pedro não tá fora não, tá numa briga boa. E ele deve estar queimando a cabeça lá. Poxa, eu chamo ou não chamo esse Pedro? Esse homem faz gol toda hora. O homem faz gol toda hora. Entendeu? O Pedro chegou a 17 gols na temporada já, irmão. Vai bater 30 brincando. Se não se contundir, vai bater 30, 40 gols no ano. Esse é o Pedro. O Pedro é isso aí, filho. Ele estando bem fisicamente, não se machucando, é 30, 40 gols no ano. É um puta de um centroavante. Então eu acho que o Ancelotti, ele viu tudo isso, sabe como é que o Flamengo jogou hoje, dos contextos, o Flamengo brigando liderança, são os principais jogadores. Eu acho que ele gostou do que viu. Vamos ver se gostou o suficiente para chamar esses jogadores para a Copa do Mundo, né? Esse é o grande detalhe. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Flamengo empatou? Empatou, mas não foi um mau resultado não, tá? Nós temos que colocar na balança o contexto. Eu gosto do estilo do Leonardo? Não gosto, tá? Já canso de falar que o estilo dele eu não gosto. Mas o resultado veio, não veio 100%, porque nós só queremos a vitória. Mas a vitória hoje estava bem difícil mesmo. Eu falei no vídeo anterior que ia ser muito difícil, que um empatezinho seria bom para nós. E teve um empate, manteve a distância de 4 pontos. Vamos resolver em casa agora, se Deus quiser. Então é isso aí, rapaziada. Deixa seu abraço, deixa seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Comente o que você achou do jogo. Foi bom o empate? Como é que foi o meio de campo? O que você achou do meio de campo? E dos observados pelo Ancelotti para a seleção, como é que foi o jogo deles? Diga aí, faça um comentário. Tamo junto, até mais.